paz do Senhor, meus queridos irmãos, queridos professores da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso EBD em Síntese podcast, para, nesta oportunidade, comentarmos a lição de número 6 da nossa revista Lições Bíblicas de Adultos, né? Eu sou o pastor André Feitosa, pastor da Assembleia de Deus, Congregação Nova Natal, Igreja Polo do Setor 14, aqui da cidade do Natal. Nós somos da Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, igreja presidida pelo pastor Martim Alves da Silva, para quem já queremos mandar uma saudação fraternal. E o programa EBD em Síntese Podcast é um programa que está sob a responsabilidade do DEMEC, Departamento de Educação Cristã, que está sob a direção do pastor Reinaldo Odilo, para quem nós também já queremos mandar uma saudação fraternal. Hoje, para nos auxiliar no comentário da lição, nós temos dois professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Está conosco o auxiliar de trabalho Heriberto, professor da Escola Bíblica Dominical, ali na Assembleia de Deus, Congregação de Santarém Bairro, Igreja Polo do Setor 14, aqui da nossa capital. Está conosco também o professor Eliel, né, auxiliar de trabalho Eliel, professor também na Assembleia de Deus, Congregação Igreja Nova Natal, Congregação Igreja Polo do Setor 14, aqui também da nossa capital. Eu já quero dar as boas-vindas aos nobres professores que estão na incumbência de nos auxiliar no comentário de hoje. Começo já saudando o professor Heriberto. A paz do Senhor, professor Heriberto. A paz do Senhor, pastor André, a paz do Senhor, amado irmão, professor, professora, que tanto ama a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós esperamos que tenhamos uma aula proveitosa e que possamos contribuir minimamente para a elaboração da sua aula. Eu espero que você fique conosco até o final e que possamos extrair lições maravilhosas deste conteúdo que será ministrado neste dia. Maravilha. A paz do Senhor, professor Eliel Martins. Querido pastor André Feitosa, a paz do Senhor. Quero também cumprimentar o meu companheiro, querido professor Heriberto Laurentino, e cumprimentar você, querido internauta, você que está inscrito no canal EBD em Síntese Podcast, desejando que esta aula, esses momentos que nós vamos passar aqui, refletindo sobre este tema, o avivamento no Ministério de Pedro, venha ser de grande valia para que você venha a dar uma aula abençoada na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Perfeito, maravilha. Conforme já adiantou aí o professor Eliel, hoje nós vamos tratar, o tema da nossa lição é o avivamento no ministério de Pedro. A nossa lição está pautada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 ao 24, basicamente o texto que vai falar sobre o discurso de Pedro após aquela experiência do Pentecostes. Nosso textuário se encontra em Atos 2,14, primeiro versículo da leitura bíblica em classe, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A verdade prática está baseado, a verdade prática da nossa lição diz o seguinte: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A nossa lição tem três objetivos definidos pelo escritor, que primeiro é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. O tópico 2 é compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E o terceiro e último tópico fala sobre, o terceiro objetivo, fala sobre ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Para chegar a esses objetivos, a nossa lição, por conseguinte, está dividida em três tópicos. O primeiro fala Pedro antes do Pentecostes, primeiro tópico. O segundo tópico, Pedro após o Pentecostes. E o terceiro e derradeiro tópico, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Esses são os três tópicos da nossa lição que a gente vai estar dissertando, comentando ao longo desse podcast. Bom, já passando para o primeiro tópico, né, que a introdução ela vai falar basicamente sobre isso, sobre a divisão, esse divisor de águas na vida de Pedro,
E lá, já no primeiro tópico, nós vamos falar exatamente sobre a conduta de Pedro, o que, é que a Bíblia revela sobre Pedro antes desse momento peculiar na sua vida, que foi o dia de Pentecostes, né? O primeiro tópico fala exatamente sobre isso, Pedro antes do Pentecostes, e está dividido ou subdividido em 2 subtópicos que falam sobre as 2 atitudes de Pedro, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu já quero franquear a oportunidade ao professor Heriberto para que ele possa fazer as suas considerações a respeito desse tópico com os seus 2 subtópicos. Professor Heriberto. Muito bem, pastor André, muito bem você, amado irmão professor, professora, professor Eliel, que nos ladeia nesta oportunidade. É interessante, foi bem pertinente essa divisão da revista nessa aula de hoje, para mostrar justamente esse personagem antes dessa experiência ímpar que ele tem, que é a experimentação no dia do Pentecostes. Pedro era aquele discípulo de Jesus que, em momentos bem singulares do ministério de Jesus, esteve perto de Jesus. Pedro é que está lá no Monte da Transfiguração. Pedro é que, quando Jesus ressuscita, uma das primeiras pessoas que Jesus se apresenta para ele. Inclusive, Paulo escreve isso quando fala aos Coríntios, capítulo 15, né? Se apresenta primeiro a Cefas, e vai... É esse personagem que tem esse contato com Jesus. Mas, algo que a Bíblia nos mostra, algo precisava ser ainda trabalhado, talhado, tolhido na vida de Pedro, né? Inclusive, quando, naquele episódio tão marcante, e quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que as pessoas falavam sobre ele, o que as pessoas achavam e diziam sobre ele, quem era ele, Pedro, os discípulos começam a responder dizendo: as pessoas dizem que tu és Jeremias, um diz que tu és João Batista ou um dos outros profetas. E aí Jesus volta-se para os seus discípulos e pergunta: mas e vocês? Quem dizem? O que vocês acham que eu sou? Nenhum deles toma a iniciativa, mas Pedro, tomando a palavra e a iniciativa entre os discípulos que ali estavam, diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, vamos colocar assim, o elogia por aquela resposta, dizendo que não foi aquela resposta, não é uma resposta própria dele, não foi revelação humana, não foi da carne, mas foi o Espírito Santo, foi Deus que o havia revelado para ele dar aquela resposta. E a situação seguinte é que, quando Jesus começa a dizer os momentos finais do seu ministério, que ele precisaria padecer, e Pedro, ainda, né, nesse ímpeto que lhe é tão peculiar, Pedro diz assim: não, isso não vai acontecer com o Senhor. E aí, na situação seguinte, Jesus o repreende. Era este o apóstolo Pedro, essa pessoa volúvel que mudava muitas vezes ao sabor das circunstâncias. É Pedro, inclusive, que, quando Jesus está prestes a ser preso, ele decepa uma das orelhas, a orelha direita, de um servo do sumo sacerdote, né? E um dos evangelistas, inclusive, narra e diz o nome desse servo do sumo sacerdote, dizendo que o nome dele é Malco. É esse Pedro, e aí Jesus também o repreende, dizendo: olha, não faça isso, porque quem fere com a espada também pode ser ferido. Então, é este Pedro, né, que, em momentos de exaltação, ele agia de forma impulsiva, em momentos de grande euforia, também dizia coisas que, às vezes, vamos dizer assim, fugia do seu senso de responsabilidade. Quando ele disse assim: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. E aí Jesus disse assim: não, você está dizendo isso, mas a verdade é que antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Então, é este Pedro
intempestivo, impulsivo, que é apresentado, né, a nós neste primeiro momento, nesse primeiro tópico da nossa lição. É este Pedro que depois vai ter e alcançar essa dádiva do Espírito Santo, né, na sua vida. Essa experimentação vai trazer grandes mudanças na vida dele. Inclusive, pastor André, professor Eliel, Jesus diz uma coisa muito interessante, né? Já nos seus momentos finais, Jesus vai dizer a Pedro que Satanás havia pedido a ele, a Jesus, para que pudesse cirandar com a vida de Pedro. Jesus disse que não permitia, rogava, se interpôs por ele, né, diante de Pedro, e para que a fé de Pedro não desfalecesse. E aí, quando Jesus fala isso, assim, olha, agora, Pedro, acontece o seguinte: quando você se converter, você cuide dos seus irmãos, fortaleça os seus irmãos. E aí é quando, posteriormente, acontece toda essa efusão do Espírito Santo, que é narrado lá no livro de Atos, e Pedro está lá, depois de algum tempo, discursando e, com seu discurso, alcançando uma multidão de pessoas para o reino de Deus. Perfeito. Perdão. Perfeito. Muito bem colocado pelo professor Heriberto. Eu queria já franquear o professor Eliel, mas já queria de imediato já fazer levantar alguns questionamentos, né? Vejam bem, a gente quando fala de Pedro antes, né, do Pentecostes, é importante também a gente frisar para o aluno, porque o texto, veja bem, o texto depois Jesus vai falar assim: Pedro, quando te converteres, né, tu também fortalece e converte teus irmãos. E aí possa ser que venha um questionamento em sala o seguinte: então Pedro não era convertido antes do Pentecostes, né? E aí eu acho que é importante a gente estar preparado para esse tipo de questionamento. Eu queria primeiro dar a oportunidade para o professor Eliel fazer o seu comentário do primeiro tópico. Aí, ele terminando de comentar, a gente, né, com os três aqui, a gente vai, né, ponderar a respeito dessa pergunta que pode surgir em classe, não é verdade? O aluno pode fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de comentário, né? E aí é interessante a gente frisar, porque você sabe que o aluno faz pergunta que deixa o professor sem cabelo, né, professor Heriberto, professor Eliel? É verdade. Então, alguém pode até associar. Então, quer dizer então que quem não é batizado no Espírito Santo, então não seria convertido? Pode surgir essas demandas em sala de aula, mas a gente fala isso depois, professor Eliel. Então, meus queridos, como o nosso querido professor Heriberto já tocou nesse assunto, o apóstolo Pedro, juntamente com Tiago e João, formavam um grupo de discípulos, que eu posso dizer assim, talvez um grupo especial dentro do colégio apostólico, não é? Então, a ideia de observarmos o ministério de Pedro, né? A sua trajetória desde o seu chamamento por Jesus para ser pescador, né, de homens, não somente um pescador de peixes no mar, a gente vai observar ao longo dessa análise ministerial que nós fazemos da vida de Pedro, que a vida de Pedro ela tem um ponto de inflexão, né? Um momento em que, de fato, há uma certa mudança, né? Então, o nosso comentarista ele nos propõe refletir sobre esse momento, que momento foi esse, e quais foram as mudanças que adviram a Pedro, né? A partir dessa experiência, desta vivência do Pentecostes, do avivamento. E já no primeiro tópico aqui, cujo objetivo é tratar sobre Pedro antes desse momento do Pentecostes, né? Nós observamos que o Pentecostes, ele é este momento especial, que é o cumprimento de uma promessa. Nós abordamos esse assunto na lição número 3, uma promessa feita por Deus ao seu povo, através dos profetas, mas também uma promessa que é ratificada por Jesus aos seus discípulos, né? A descida do Espírito Santo, o revestimento de poder
Então, como o nosso pastor André também já abordou esse assunto muito interessante, isso não quer dizer que apenas a partir do Pentecostes Pedro era crente, que Pedro era convertido. Não, Pedro antes desse momento era de fato convertido, ele cria, né, em Jesus como Salvador. E aqui o comentarista ele nos propõe uma análise, pensar acerca dessas duas atitudes antagônicas que Pedro vai ter em tão pouco tempo, né? E a primeira atitude de Pedro é justamente a atitude de declarar a divindade de Cristo, mas essa declaração ela não vem como fruto de uma análise intelectual de Pedro, né? Esta atitude ela vem por revelação de Deus. Então, Jesus é muito claro quando diz a Pedro que este entendimento, esta compreensão não foi a carne e nem o sangue que o revelou, né? Mas foi Deus, foi o próprio Pai que traz essa compreensão ao coração de Pedro, e isso nos faz pensar de que Pedro, ele de fato era crente, era um homem de Deus que tinha comunhão suficiente com Deus para de Deus receber esta revelação, para de receber de Deus essa compreensão, esse entendimento, não é? E isso é muito importante, porque ainda que o crente não esteja vivendo em um estado de avivamento, isso não significa, em hipótese alguma, que essa pessoa não seja crente. Muito pelo contrário, não é? O avivamento é um desejo de Deus para o crente, é um desejo de Deus para os seus servos, não é? E a segunda atitude de Pedro é uma atitude que contrasta, né? Ela vai trazer um contraste muito grande com esta primeira atitude, porque é justamente quando Jesus está instruindo os seus discípulos, falando acerca da sua missão, no sentido de padecer, de sofrer, né? De pagar, a expiar o pecado, quando Pedro ele vai dizer, Senhor, tem pena de ti mesmo, né? Não faças isso, não digas isso, no sentido de desestimular Jesus ao cumprimento da sua missão. E Jesus tem faz uma dura reprimenda a Pedro, né? Até dizendo, para trás de mim, Satanás. Isso vem mostrar uma certa inconstância, né? Então, Pedro, antes desse momento de avivamento, desse momento especial da sua vida, que é o avivamento pelo batismo do Espírito Santo de Deus, se mostra um tanto quanto inconstante, não é? E talvez seja essa a marca mais destacada do apóstolo Pedro antes desse momento, né? Então é esse Pedro inconstante que vai seguir Jesus após Jesus ser preso, né? E aqui já estamos entrando no subtópico 2, que é quando Pedro nega a Jesus por 3 vezes. Esse Pedro vai até o local onde Jesus está preso, e ao ser questionado, ele usa da mentira, né? Ele tem uma atitude no sentido de negar a Cristo, demonstrando assim uma certa covardia, né? Um certo medo. Talvez o medo de Pedro naquele momento fosse de ser associado com Jesus e ter o mesmo destino que Jesus estava tendo, né? De ser preso também. Fato é que Pedro nega a Jesus de uma forma demonstrando uma grande ingratidão ao seu mestre, que certamente que ele amava, é muito claro isso, sabemos que Pedro amava a Jesus, mas ainda faltava alguma coisa a Pedro, né? E no meu entender, o que faltava a Pedro era poder. Pedro não tinha, de fato, o revestimento de poder, por isso lhe faltou coragem, por isso Pedro lançou mão desse artifício de mentir, de negar, dizer que não conhecia Jesus, e ele faz isso por 3 vezes, né? Mostrando, deixando muito claro essa sua condição de inconstância. Perfeito, perfeito. Eu fiz uma provocação logo no início da fala aí, né, e no final da fala do professor Heriberto, que realmente, de fato, é uma pergunta que pode surgir no decorrer da lição. E aí eu gosto muito, professor Heriberto, professor Eliel, da tradução da Nova Almeida atualizada, quando ele fala esse texto, né, lá em Lucas, capítulo 22, versículo de número 31, que diz assim: Simão, Simão,
eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Eu achei essa versão bem interessante, porque, conforme o professor Heriberto pontuou, e depois também enfatizado pelo professor Eliel, o problema de Pedro era a impetuosidade, né? Era a vazão que ele dava para suas emoções. E o evangelho, a verdadeira conversão, não é só algo emocional, é algo muito racional, né? Então, é uma proposta de mudança de comportamento, não só de admissão, de concordância, porque parando nisso a gente não tem a verdadeira conversão. Então, quando Jesus fala para Pedro, e Jesus sabendo todas as coisas, e essa é uma fala de Jesus ali nos seus últimos momentos, é um pouco antes de Pedro negá-lo, Jesus sabia que a negação de Pedro faria com que ele se sentisse descredenciado, que ele se sentisse longe de Jesus, a ponto de, após a ressurreição, Jesus mandar buscar a Pedro. Por isso que eu acho que a tradução é interessante, que ele diz assim, quando você voltar para mim, porque Pedro já estava distante, aí ele diz assim, aí você fortalece os seus irmãos, né? Então, o verdadeiro avivamento, ele torna o crente mais constante, né? Mais perene, né? Ele impede que o crente viva uma vida espiritual claudicante, né? Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Então, o verdadeiro avivamento faz com que ele tenha uma vida constante com Deus. E aí eu queria lembrar, só para, né? Aquilo que diz lá em Eclesiastes, em todo tempo sejam alvos os seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então, o verdadeiro avivamento é aquele que você acorda com vida em comunhão com Deus, você caminha com comunhão com Deus, você vai dormir em comunhão com Deus, enfim, independente das circunstâncias que lhe rodeiam, né? Bom, o segundo tópico, esse primeiro tópico ficou exaustivamente comentado, eu, né, só queria pontuar isso aqui, não sei se alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa ponderação, ou se podemos seguir. Podemos seguir? Pronto, então, o tópico 2 eu vou falar agora do Pedro, depois do Pentecostes, né? E aí, invertendo a ordem agora, não, eu vou manter a ordem, né? Até porque o professor Heriberto está com a garganta mais descansada, ele vai comentar o tópico 2 na sequência do professor Eliel. Muito bem, pastor André, professor Eliel. É interessante essa experimentação, né? O que essa experimentação do batismo com o Espírito Santo e essa experiência causa, afeta, melhor dizendo, de forma positiva ao ministério do apóstolo Pedro. Talvez você, professora, possa fazer um resgate do quanto você se tornou um crente diferente após ter experimentado ter vivido essa experiência, melhor dizendo. Então, isso aconteceu na vida do apóstolo Pedro, né? Quando ele recebe essa experiência do batismo com o Espírito Santo, né? O ministério dele passa a ter vamos usar um termo mais jovial, dar um up no ministério de Pedro. E é a partir dessa experimentação do batismo com o Espírito Santo. Historicamente, né, e aí me permita fazer um parêntese, historicamente, outros personagens, né, não somente na história, mas não somente bíblico, mas também na história da humanidade, após terem experimentado e vivenciado a experiência do batismo com o Espírito Santo, eles puderam ter um ministério mais profícuo, mais exitoso a partir dessa experiência. Tá? Então, inclusive, o autor, o pastor Elinaldo, ele traz aqui 2 episódios, né? Um episódio mais específico, que é o da cura do coxo, que Pedro, juntamente com João, iam ao templo, né, para orar, e aí encontram aquela situação. E aquela situação, pastor André, professor Léo, traz um desdobramento, né, porque, a posteriori, eles são levados às autoridades religiosas da sua época para que eles pudessem dar uma explicação por que tinha acontecido aquilo, né?
curaram um homem na porta do templo, e porque eles fizeram aquilo ali, eles tiveram que dar uma explicação. E aí Pedro diz inclusive eles são impelidos a pararem com qualquer tipo de ação, né, que pudesse curar as pessoas, pregar o evangelho. E aí Pedro diz uma frase que é muito emblemática. Pedro diz assim: bom, mas o que importa, na verdade? Importa obedecer a Deus ou aos homens? O que mais importa? O que mais é mais significativo para mim enquanto cristão? Estou parafraseando. É mais importante obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Ele deixa as autoridades com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque eles não dão uma resposta, né? E aí, depois disso, acontece que Pedro, inclusive, e João são presos, né, por causa daquela situação. E aí, lá no final do capítulo 4, é que eles já recebem, depois que a igreja está orando, reunida, orando, é que a igreja tem de volta os seus líderes, né? Então, percebam que depois dessa experimentação do batismo com o Espírito Santo, a vida de Pedro, o ministério de Pedro tem dá uma alavancada, vamos dizer assim, né? E aí, o subtópico número 3 traz, inclusive, uma situação que eu já mencionei aqui, do discurso de Pedro, que aquele homem que, depois de ter experimentado tudo isso, ele vai fazer discursos eloquentes, fervorosos, que vai alcançar grande número de pessoas para o reino de Deus. Não somente aquele, especificamente, logo após o Pentecostes, mas em outras situações, em outras cidades, outros atos miraculosos, tudo acontece após essa experimentação. Amém. O tópico 2, né, vai tratar sobre o apóstolo Pedro, né? Quem foi Pedro após esse momento do Pentecoste, do recebimento do Espírito Santo, né? Então, como já dissemos anteriormente, um crente, ele não deixa de ser crente pelo fato de não estar vivendo um momento de avivamento, né? Momento avivado, né? Jesus, ele vai mostrar que quando ele ressuscita, ele não esquece Pedro, né? Então, Jesus ressuscita, ele manda um recado aos discípulos e diz aos meus discípulos e a Pedro também, né? Uma mensagem direta, e eu diria até que uma espécie de convite para se encontrar lá na Galileia, né? A Galileia onde tudo começou. O próprio Pedro era da Galileia. Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, né? E agora Jesus marca esse encontro com esse Pedro que o negou, esse Pedro que demonstrou tanta covardia, né? Esse Pedro que traiu, nós podemos até usar esse termo, traiu Jesus, e aqui agora resolveu voltar à sua atividade anterior, né? De pescar, de ser um pescador de peixes, ao invés de ser um pescador de almas, um pescador de homens, como Jesus havia dito. E lá na Galileia, Jesus ressuscitado tem esse encontro com Pedro, né? E eu digo que este encontro é um encontro de restauração, né? Um encontro onde Pedro é tratado por Jesus acerca do seu ministério, onde Pedro talvez seja confrontado por Jesus, quando Jesus questiona Pedro do seu amor por 3 vezes: Pedro, tu me amas, né? Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, depois deste tratamento, né, é como se Pedro estivesse mais uma vez apto, preparado a receber aquilo que viria logo em seguida, que seria o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém, o que causa uma grande mudança, né? E esta mudança a gente vai observar e vai ser muito evidente na forma como Pedro passa a se conduzir, a forma como Pedro passa a encarar o seu ministério, a desenvolver o seu ministério nesse segundo momento, né? Então, sai de cena aquele Pedro que usava da covardia, do medo, que negou Jesus, né? Com tanta vergonha, e entra em cena um Pedro diferente, um Pedro revestido de poder, de autoridade, com coragem, né?
após o revestimento do poder do Espírito Santo, é justamente Pedro que vai ficar de pé e vai proferir um discurso sob inspiração, eu diria que não só um discurso, mas uma verdadeira pregação, uma verdadeira exposição bíblica, debaixo da unção de Deus, debaixo do poder de Deus. Ou seja, aquele Pedro que nega, ele sai de cena, e agora entra em cena o Pedro que testemunha publicamente em Jerusalém, diante da multidão, né, próximo ao Sinédrio, próximo à sede do poder judaico, e Pedro dá testemunho de Jesus, né? O resultado disso é que, naquele dia, dada aquela pregação, 3.000 almas vão entregar a sua vida a Jesus, e a igreja vai crescer em Jerusalém a partir desta virada, né? Deste momento tão especial. Então, o subtópico 3, que trata sobre Pedro vivendo avivado em outros momentos, vai nos mostrar que este avivamento verdadeiro, genuíno, ele não é algo temporário, né? Não é algo que vem a passar com o tempo, não. Mas Pedro permanece avivado. Pedro, ele continua levando adiante seu ministério no poder do Espírito, na autoridade do Espírito Santo. O comentarista ele destaca aqui, por exemplo, a atuação de Pedro em Lida, né? Quando lá Pedro é usado por Deus com muita autoridade, e uma cura milagrosa, né? Uma cura tremenda acontece na vida de Enéas, né? Então a gente observa que o verdadeiro avivamento, ele é um avivamento que nos muda em mudanças permanentes, né? Não somente naquele momento, né? Então, às vezes algumas pessoas podem confundir e pensar que o avivamento seja um momento especial, uma fase especial. Não, o avivamento é uma mudança trazida pelo Espírito Santo de Deus, que muda o crente de verdade e de uma forma permanente. Maravilha, maravilha. Muito bom, né? Agora nós vamos para o terceiro tópico, né, da nossa lição de hoje, que vai trazer uma aplicação mais pessoal, né, mais contemporânea, para essa experiência de Pedro. Meu terceiro tópico fala sobre a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Eu já quero, sem mais delongas, dar a oportunidade ao professor Heriberto aí para ele comentar esse terceiro tópico. Muito bem, pastor André, professor Eliel. É interessante que nós vemos a reverberação desse marco histórico na vida, e marco ministerial também na vida de Pedro, esse marco reverberando na igreja contemporânea, né, na igreja dos dias atuais. Da mesma forma que atuou na igreja primitiva, atua ainda na igreja da contemporaneidade, né? É interessante que Jesus, inclusive, adverte, faz uma pergunta, né, aos seus discípulos, né, assim, perguntando se, por acaso, quando ele voltasse, né, quando o Filho do Homem voltasse, acharia fé na terra, né, ele falando lá em Lucas, capítulo 18, versículo de número 8. Então, há uma necessidade, o que é nos colocado, e de fato é verdade, é que há uma necessidade vigente de um avivamento, e aí, como disse o professor Eliel, um avivamento constante, né? Essa busca ela deve ser constante, né? Para que nós possamos experimentar tempos de paz, tempos de refrigério, embora o que nos espere não sejam tempos favoráveis, né? E aí, para enfrentar esses tempos desfavoráveis, é interessante que nós estejamos nesse contexto, né? Sejamos crentes avivados, né? Então, a igreja do avivamento, ou a igreja que experimenta, melhor dizendo, o avivamento, esse avivamento é para a igreja, melhor dizendo, perdão, é para a igreja atual, é para a igreja de hoje, né? A gente não pode se dar o luxo, se furtar do direito
de achar que o avivamento é para a futura geração, para uma próxima geração. Não, o avivamento que nós entendemos é para a igreja da atualidade, uma igreja que experimenta, o que vive no mundo imerso em pecado, imerso em iniquidade, imerso em corrupção. E é essa igreja avivada que vai poder suportar todas essas investidas. O tópico terceiro, não é, meus irmãos? A igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Então, eu diria que a igreja atual, em relação ao Pentecostes, né, a gente observa que a igreja primitiva, como nós costumamos dizer, foi uma igreja que, ao receber o Espírito Santo de Deus, ela ganhou poder para se projetar na sua missão, não é? Essa igreja que recebe o avivamento, ou seja, essa igreja que é avivada pelo poder do Espírito, é a igreja que vai enfrentar uma série de grandes desafios, de muita dificuldade, de muita perseguição, não é? Inclusive perseguição com violência, né? Com tortura, mas essa igreja, em meio a esta perseguição, ela triunfa, ela vence, ela consegue cumprir a missão que Jesus lhe confiou, porque de fato era uma igreja avivada. Então, eu diria que a igreja atual não enfrenta os mesmos desafios, enfrenta outros desafios, mas talvez com a mesma intensidade, não é? Ou talvez até com intensidade maior. A gente observa que a igreja atual está em franco enfrentamento com as forças de Satanás, com as forças das trevas, né? A igreja tem sido, o crente de uma forma geral, tem sido constantemente bombardeado pelo inimigo, estamos sendo constantemente confrontados pelo mundo, e isso nos faz pensar que é fundamental estarmos avivados, né? É fundamental para o cumprimento da nossa missão enquanto igreja, estarmos debaixo do poder de Deus, estarmos debaixo do estado de avivamento para poder cumprir a nossa missão enquanto igreja, enquanto servos e servas do Senhor, né? O subtópico 2 do tópico terceiro, ele nos diz sobre os tempos de multiplicação da iniquidade, fazendo referência a esse tempo presente, não é? E Jesus foi muito claro quando ele disse, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E isso Jesus fala no sentido de ser uma marca, um sinal do final dos tempos. Então, nós estamos vivendo esses tempos de multiplicação da iniquidade, né? Estamos vivendo um momento em que a palavra do momento é normalizar, né? Então, tudo está sendo normalizado pelo mundo, né? As coisas que são abomináveis, que são condenadas pela palavra de Deus, já não estão chocando mais a sociedade, porque elas estão sendo normalizadas no mundo, né? O aborto, a homossexualidade, a violência, a depravação e tantas coisas que são condenadas pela palavra de Deus estão sendo normalizadas no mundo de hoje. Então, esse é o desafio para nós: vivermos, pregarmos, testemunharmos, mas com poder, com ousadia nesses tempos de multiplicação do pecado, né? Multiplicação do ódio contra Cristo, o ódio contra a palavra, o ódio contra a igreja, né? O ódio contra o crente especificamente. Então, nós, a igreja deste momento, precisamos sim buscar o avivamento de poder do Espírito Santo para continuar testemunhando, mas testemunhando com poder, testemunhando com ousadia, testemunhando com alegria, não é? Sem perder o foco do céu. E para complementar o tópico terceiro, que vai tratar acerca da igreja arrebatada, né? A igreja é uma afirmação, a igreja será arrebatada. O que eu gostaria de ressaltar é que tipo de igreja é essa que será arrebatada. Será que será a igreja apática? Será que será a igreja acovardada? Eu diria que não. A igreja do arrebatamento, ou a igreja que será arrebatada, é a igreja avivada, não é? E eu gostaria aqui de trazer à memória um hino muito querido da nossa harpa cristã, que é o hino de número 422, que diz: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor.
Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja avivada, porque a igreja avivada é esta igreja que está sendo citada aqui no hino 422. Não é? Não é a igreja que vive em conluio com o pecado, não é uma igreja fadigada, né? Não é uma igreja triste, muito pelo contrário, a igreja do arrebatamento é a igreja que goza da alegria do Espírito Santo de Deus, não é? É uma igreja que, apesar da oposição de Satanás, a oposição do inferno, é uma igreja que avança, que tem coragem, né? Que não está fadigada, que está lutando, trabalhando em prol do reino de Deus, né? E o hino ainda diz: não há coração quebrantado. Apesar dos desafios, o coração do crente avivado é um coração que goza da alegria do Espírito Santo de Deus, goza da paz, que a Bíblia diz que é a paz que excede todo entendimento. Portanto, essa será a igreja do arrebatamento, né? A igreja avivada tem essas características, essa será a igreja que será arrebatada. É verdade, professor Eliel, professor Heriberto. Para finalizar, eu só queria fazer uma conclusão a respeito desse terceiro tópico, né? A gente imagina o avivamento como sendo um fogo que se alastra numa floresta e a gente está dentro da floresta e acaba queimado por ela, né? Quando, na verdade, o avivamento é algo que surge do meio interior para o exterior. E aí, eu acho que tem uma significância esse terceiro tópico, porque a gente não pode imaginar que a gente vai, como muita gente prega que vai haver um grande avivamento nos últimos dias, me desculpa a franqueza, mas eu careço de convencimento bíblico desse fato. Muito pelo contrário, eu acho que essa geração, Paulo já disse que é homens amantes de si mesmo, uma geração trabalhosa que dificilmente, de uma forma genérica, assim, a gente vai ver esse avivamento. Agora, isso não quer dizer que eu, enquanto crente, individualmente, não deva ser avivado. Muito pelo contrário. A igreja que vai subir é a igreja que é avivada, né? A gente vê que a busca pelo avivamento é uma luta contínua, né? É uma luta diuturna para que nós tenhamos vida com Cristo e vida em abundância. Agora, é bem verdade, para finalizar, que quem tem Cristo, né, e vive plenamente nele e com ele, não tem como não ser avivado, porque ele veio para dar vida e vida com abundância. E ele já disse também lá em João capítulo 15 que toda vara que está nele, né, dá fruto, ou seja, quem está nele está ligado à vida, né? E quem está ligado à vida está vivo. Por isso nós somos corpo de Cristo. Bom, estamos finalizando a nossa lição de hoje, querido professor. Agradecemos a você que nos acompanhou, que assistiu esse podcast. Desejamos a você uma excelente aula, né? Seja um motivador da Escola Bíblica Dominical, seja um incentivador do seu aluno, e assim você vai estar acrescentando ao reino naqueles que amam salvar, como diz o texto bíblico, né? O Senhor acrescenta, a gente trabalha em função desse acréscimo. Quando você edifica o corpo de Cristo, você está consolidando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, possa lhe dar uma aula abençoada e que você possa ser canal de edificação para o seu aluno. Quero aqui já agradecer aos nobres companheiros que conosco esteve nesse podcast, o professor Heriberto, o professor Eliel, já quero abrir para eles possam fazer esses agradecimentos e considerações finais. Agora sim, eu vou inverter a sequência, começo com o professor Eliel e na sequência o professor Heriberto. Pastor André, minha palavra de gratidão ao senhor, ao pastor Reinaldo, né? Pastor Reinaldo é diretor do DENEC, nosso pastor Martim Alves, nosso pastor presidente, e agradecer a você, querido professor, superintendente de EBD, aluno, você que ainda não frequenta a escola dominical, mas está sempre aqui no nosso canal. Fica aqui uma palavra de incentivo a você. Vá à escola bíblica dominical, não perca as aulas, porque certamente você crescerá no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Muito bem, professor Eliel, pastor André, eu também quero aqui trazer os meus agradecimentos, tanto ao senhor como toda a diretoria do DENEC, diretoria da nossa igreja, pela confiança em nós depositadas para poder estarmos aqui representando o Departamento de Educação Cristã da nossa igreja. Eu quero conclamar os amados irmãos professores a que se tornem inscritos no nosso canal, que se tornem divulgadores e incentivadores do nosso canal, dessa ferramenta tão importante, e que
cada vez mais alunos possam ser amantes da Escola Bíblica Dominical. Esse é o nosso desejo, certamente. Isso também é coisa que está no coração de Deus. Então, aqui, um forte abraço. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Eu quero também aqui agradecer aos nossos colaboradores, professor Heriberto, professor Eliel, agradecer ao pastor Rinaldo Lilo, nosso diretor do Departamento de Educação Cristã, agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, que é quem nos proporciona essa oportunidade de poder estar chegando até você, né, e compartilhando um pouco a respeito da palavra de Deus e também contribuindo para que você possa ser um instrumento para a sua classe. Querido professor, a nossa gratidão a você também, que nos acompanhou. Que Deus abençoe a todos e que você possa ter uma aula abençoada em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos.